Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ali, and today Salvador kinds of tells me to drink some beer because it's very hot and maybe a beer would be a good idea. But I don't drink when I work. And after listening to this episode, you'll be well equipped to talk about drinking, but not really drinking. Here in Brazil, when you are admitted to a university, that's just the first step. You have to be welcome and accepted by the other fellow students. So, here in Brazil, we have a specific ritual, a situation that not everybody wants to engage in. I did. I wanted to, but many of my colleagues didn't want to. And that's what you're going to be introduced to today. And before I forget, head over to www.intermediateportuguese.com/verbs and grab your free report to speak Portuguese with more confidence, trying to avoid those mistakes that we make with verbs and verb tenses because they are not so nice. And now, let's get started. Entrei na faculdade tem 2 dias, e depois do trote, agora vem a calourada. Tem dois caras, Pedro e Armando, que me disseram que ou eu participava da calourada ou já era. Perguntei do que se tratava esse já era, e eles só ficaram de troça e depois saíram. Sei que posso parecer cafona, mas está para chegar o dia em que vou beber até capotar. Esses universitários ficam de bebedeira todo semestre. Desmaiam durante as festas, vomitam por toda parte. É uma bagunça só. A festa sempre sai de controle e, de quando em quando, dá uma briga feia. Mas eu não sou contra a bebida, de jeito nenhum. Só que eu bebo de forma responsável. Não sou um beberrão. O monólogo de hoje relata um pouco das minhas experiências na universidade. Não, eu não sou a pessoa do monólogo. Eu participava dos eventos e não tinha nenhum problema, mas eu conheço várias pessoas que detestavam qualquer evento que tivesse na universidade. E normalmente aqui no Brasil, quando as pessoas entram na universidade, essa é uma ocasião muito especial. É uma coisa que toda a família se reúne para comemorar, para celebrar. Normalmente, quando você entra na universidade, tem um trote. E um trote é um tipo de brincadeira organizada para meio que, às vezes, humilhar, às vezes, recepcionar os novos estudantes. Por exemplo, na minha época, eles usaram tinta de várias cores e colocaram a tinta no meu rosto todinho. Eu saí todo pintado da universidade. Foi divertido, mas algumas pessoas não gostaram. E a gente também tem a calourada, que é o que ele fala aqui. Calouro é uma pessoa que está iniciando em algum campo de trabalho ou em algum campo de estudo. Normalmente, um calouro é um artista iniciante ou um estudante universitário do primeiro ano. Eu fui calouro e depois eu fiquei sendo veterano, ou seja, eu já tinha experiência na universidade, então eu era veterano. A calourada é uma festa típica de universidade aqui no Brasil e é organizada para, mais uma vez, recepcionar aqueles estudantes novatos, os calouros, e também é uma boa ocasião para beber muito, vinho, vodka, cachaça, o que tiver as pessoas estão bebendo. Daí ele continua dizendo aqui que tem dois caras que disseram para ele que ele teria que participar da calourada ou já era. Já era é uma frase muito útil aqui no português, aqui no Brasil especialmente, e ela é usada com vários sentidos. Ela pode ser uma ameaça, por exemplo.
Ou você me ajuda, ou você já era. Ou você me ajuda, ou você já era. E isso significa: ou você me ajuda, ou eu vou fazer alguma coisa muito ruim com você. Talvez eu até mate você. Olhe lá, hein? Já era também é usado para dizer que algo é tarde demais ou é tarde demais para fazer algo. Por exemplo, eu queria entrar na universidade nesse ano, mas já era, não deu certo. Eu queria entrar na universidade esse ano, mas já era, não deu certo. Esse já era pode significar várias razões aqui. Talvez as inscrições já tenham encerrado. Talvez eu não tenha uma boa nota para entrar na universidade. Então, as razões vão variar. Já era. E aí ele diz aqui que perguntou do que se tratava esse já era, porque já era tem muitos significados, inclusive uma ameaça, e os dois caras ficaram de troça e depois saíram. Ficar de troça ou fazer troça é uma expressão mais informal e significa você fazer comentários engraçados para humilhar outras pessoas. Por exemplo, eu comprei uma roupa que eu pensava que era bonita, mas na verdade ela era muito feia. Meus amigos ficaram de troça com a minha roupa. Eu comprei uma roupa pensando que era muito bonita, mas na verdade era muito feia. Meus amigos ficaram de troça, porque a roupa era muito feia. Talvez eu parecesse um palhaço, uma pessoa que trabalha no circo, né? Nós também dizemos ficar de zombaria. E provavelmente você percebeu que temos aqui uma estrutura muito comum, ficar de. Vamos falar dela já já. Continuando, ele diz aqui: sei que posso parecer cafona, mas está para chegar o dia em que vou beber até capotar. Cafona é uma pessoa antiquada, aquela pessoa que nunca se diverte ou que talvez não aceite as coisas modernas. Em geral, uma pessoa cafona é uma pessoa que se comporta como uma pessoa mais velha. E aqui eu sou a pessoa mais velha, então eu sou um pouco cafona com algumas coisas. Por exemplo, eu nunca gostei de festas, mas meus amigos adoram festas. Então, quando eles vão para as festas, eu não vou, eu fico em casa. E eles dizem: Ah, o Eliakim é muito cafona, ele nunca sai. E eu digo: Sim, sou cafona. E aí ele diz aqui também que ainda está para chegar o dia, ou seja, nunca vai chegar, o dia em que ele vai beber até capotar. E capotar tem um significado principal, que é quando o carro, um veículo qualquer, pode ser um carro, um caminhão, ele está dirigindo e piu, ele vira e cai. Ele vira e cai. As rodas que normalmente ficam embaixo do carro vão para cima do carro. Então ele capotou. E beber até capotar é uma expressão informal e significa beber até ficar muito, muito, muito bêbado e capotar como um carro. Nunca aconteceu comigo ainda, nos anos recentes. Logo quando eu iniciei a universidade, sim, no começo na faculdade, uma vez só eu bebi até capotar, mas uma vez só, nunca mais aconteceu. E ele aqui diz que não gosta de bebedeira, né? Ele diz que os outros universitários ficam de bebedeira, o que significa que eles fazem isso com frequência. E ficar de mais um substantivo, normalmente, ou um verbo, mas normalmente substantivo. Normalmente isso significa fazer isso com frequência e fazer isso de maneira quase irritante. Você não gosta. Por exemplo, durante o trabalho, você não pode ficar de conversa com os colegas. Durante o trabalho, você não pode ficar de conversa com os colegas. Isso significa, durante o trabalho, você não pode conversar com frequência com seus colegas. Provavelmente, isso não é muito bom para o seu trabalho. E eu sempre fico de reclamação. E isso significa que eu sempre reclamo com frequência. Outras pessoas não gostam.
Ficar tem muitos outros significados, mas aqui ficar de mais um substantivo significa fazer aquela coisa com frequência. Ficar de conversa, ficar de reclamação, e aqui no Brasil nós dizemos muito também ficar de mimimi, que é ficar de reclamação que não tem muito propósito. E ele diz aqui que os universitários bebem todos os semestres. Eles desmaiam até. E desmaiar significa perder a consciência. Alguma coisa acontece, ou você bebe demais, ou você está muito cansada, ou muito cansado, e pum, desmaia. Você perde a consciência e desmaia. Por exemplo, eu estava com tanta fome que acabei desmaiando. Eu estava com tanta fome que acabei desmaiando. Ou seja, eu estava com tanta fome que perdi a consciência. Eu não consegui ficar acordado. Eu desmaiei de fome. Não é muito legal, mas nunca aconteceu comigo. E daqui ele vai falando que ele não é contra a bebida, ou seja, ele não é completamente cafona, mas ele só bebe de forma responsável, porque ele não é um beberrão. E beberrão significa uma pessoa que bebe muito, muito, muito. E é sempre ligado a bebidas alcoólicas, esse termo, beberrão. Nunca pode ser um beberrão de suco, por exemplo. Talvez possa, mas não é comum. A gente normalmente diz: ah, fulano é beberrão. Significa fulano bebe demais. Muito álcool não é bom. Eu só tenho uma nota extra. Essa tem um pouco a ver com o meu dialeto do português, porque lá no Ceará a gente fala, em vez de falar beberrão, a gente fala bebarrão. E eu não sei por quê. Essa palavra realmente tem um som muito engraçado. Bebarrão, bebarrona. Mas isso não é português padrão, tá? É um português dialetal. Lá do Ceará, uma coisa mais simples. Bom, eu sei que você não está bebendo enquanto estuda. E se tiver, não tem problema, tá? Me convida. Agora vamos ouvir o diálogo, aliás, o monólogo, mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal. Entrei na faculdade tem 2 dias e depois do trote agora vem a calorada. Tem dois caras, Pedro e Armando, que me disseram que ou participava da calorada ou já era. Perguntei do que se tratava e se já era e eles só ficaram de troço e depois saíram. Sei que posso parecer cafona, mas está para chegar o dia em que vou beber até capotar. Esses universitários ficam de bebedeira todo semestre. Desmaiam durante as festas, vomitam por toda parte, é uma bagunça só. A festa sempre sai de controle e de quando em quando dá uma briga feia. Mas eu não sou contra a bebida. De jeito nenhum. Só que eu bebo de forma responsável. Não sou um beberrão. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portuguesewithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.